Graça e paz a todos, o nosso abraço, em nome de Jesus. Até os céus resolveram trovejar, graças a Deus por tudo, né? E eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, em Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler os 4 primeiros versículos, que é o texto de hoje na nossa leitura. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, aqui está um trecho da Tua santa e bendita palavra, que nós lemos para que o Senhor fale conosco nesta manhã, através dessa passagem. A Tua palavra é viva e eficaz. Aquela palavra vivificada pelo Teu Espírito Santo penetra nos nossos corações e faz aquilo que a homem algum é possível fazer. Faz isto em nós, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, agradecemos e abrimos nossos ouvidos. Abre, Senhor, os ouvidos da nossa alma, do nosso coração, para absorvermos cada palavra que venha da Tua boca. Nós dependemos exclusivamente do Senhor, totalmente de Ti, e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a meditarmos juntos nesta manhã sobre um tema extraído aqui destes 4 versículos, e o tema é o seguinte: alguns discípulos são enviados. Alguns discípulos são enviados. E esse trecho bíblico que nós lemos aqui, ele também é mencionado por 2 evangelistas mais, por Marcos e também por Lucas. E em ambas essas passagens aparecem os nomes dos 12 escolhidos ali por Jesus. E cada uma dessas passagens acrescenta algo muito doce, muito especial a esse quadro tão pequenino, tão simples, Jesus chamando 12 para serem seus discípulos, dentre os seus discípulos, e enviando-os. Então, Marcos fala que Jesus chamou esses homens que ele quis. Guarde essa expressão. Chamou aqueles a quem ele quis, e para estarem com ele e para os enviar. Já pensou Jesus chamando alguém para estar com ele? Que prazer essa pessoa deve sentir, né? E Lucas diz que Jesus passou a noite orando, e ao amanhecer, olha o que diz aqui o trecho de Lucas 6, versos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. E aqui então eu quero fazer uma colocação breve para você. Apóstolo e discípulo são a mesma coisa? Nós às vezes vemos estas 2 palavras serem usadas como se fossem iguais, e não são.
A língua original em que foi escrito o Novo Testamento nos traz luz a respeito destas duas palavras, do conceito delas, do significado delas. Discípulo é o aprendiz, é o aluno, aquele que segue o mestre, aquele que se junta a alguém para aprender com essa pessoa e fica imitando essa pessoa no fazer aquilo que ela quer aprender. Então esse é o discípulo. E a nossa igreja aqui tem esse nome, né? Nós somos a igreja Discípulos de Jesus, conhecida aqui no bairro e em todos os lugares por aqui como Manaim, por causa do nome da chácara. Mas o nome que Deus nos deu foi Igreja Discípulos de Jesus. Que glória, que privilégio ser discípulo de Jesus, aquele que aprende com Jesus. Agora, já apóstolo, essa palavra tem outro significado. Apóstolo, no grego, significa enviado para uma tarefa específica. E ela era usada no meio militar, onde as pessoas, alguns militares eram destacados para uma missão específica, um trabalho específico que era em algum lugar, outro, com um começo, um meio, um fim, um objetivo, tudo especificado. Esse era o apóstolo, o enviado. Então, dentre os seus discípulos, como diz o Evangelho de Lucas, Jesus chamou 12, a quem deu também o nome apóstolo. Então, nós podemos entender claramente isto, analisando, comparando esses textos e tendo esse entendimento muito simples, que nos ajuda a compreender aqui várias coisas nos evangelhos, na história da igreja, né? Que bênção que Deus deu apóstolos para a igreja, enviados para edificar, para fundamentar, para ensinar, né? Então Deus é tremendo, Ele é sábio em todas as suas coisas. Agora eu quero fazer uma pergunta a mais. Quais são as credenciais, as características do discípulo e também do apóstolo? Quais são? Primeira, o chamado. Olhe para o versículo 1 deste texto que nós lemos. Tendo chamado os 12. Os seus 12 discípulos. Já eram seus discípulos. É interessante, nós lemos há poucos dias atrás, Mateus capítulo 4. Olhe comigo aqui, voltando algumas páginas, Mateus capítulo 4, verso 18, nós lemos assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Jesus vê, observa, né? Ele viu 2 irmãos. Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, estavam ocupados com o seu trabalho. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que aconteceu com esses homens? Verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Naquela hora foram transformados de pescadores para discípulos, estavam seguindo aquele que os chamara. E o texto continua, olha, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Chamou Simão, Pedro e André. Chamou agora Tiago e João. O que aconteceu? Verso 22. Então eles, no mesmo instante, não foi na semana seguinte, não foi depois, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Que poder nesse chamado! Você não percebe isso? Estes homens não eram simplesmente veranistas que estavam ali na beira do mar da Galileia. Não, eles eram trabalhadores. Eles deixaram tudo imediatamente diante do chamado. O chamado de Deus,
o chamado de Jesus é irresistível. E nesta manhã, esse chamado é para a sua vida. Mas eu quero que você caminhe comigo aqui um pouquinho mais. Lemos há poucos dias atrás o chamado de um homem que também era trabalhador. Mateus 9, verso 9. Leia ali comigo. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. O que ele era? Cobrador de impostos. Era um trabalhador estatal, digamos assim, um funcionário público. Ele trabalhava para o governo de Roma, que era aquele que comandava tudo naqueles dias em Israel. Então ele viu aquele homem ali ocupado com o seu trabalho, sentado na coletoria, trabalhando. Jesus disse uma palavra para ele: segue-me. E o que aconteceu? Ele se levantou e o seguiu. Não foi pedir aviso prévio, não foi pedir licença não remunerada por algum tempo para ver o que ia dar aquilo. Ele ouviu um chamado. Eu gosto demais do testemunho de Sofia Miller, uma missionária, uma moça solteira, sozinha, americana, artista plástica, bem-sucedida, em Nova York, nos anos 40, ela veio para a selva amazônica, peruana, boliviana e brasileira, e trabalhou entre várias etnias indígenas. Ela deu a sua vida, e alguém um dia perguntou para ela assim, como é que foi o seu chamado? Ela falou assim, bem, eu ouvi uma ordem e obedeci. Essa é a característica do discípulo de Jesus, do apóstolo. Ouviu o chamado. Se em nenhum outro dia da sua vida você tivesse ouvido, você poderia dizer assim, ele nunca me chamou. Hoje você não pode mais dizer isso, porque ele está chamando. Eu vou mostrar na palavra de Deus como ele está chamando. O chamado é a primeira grande característica, credencial. Eu fui chamado. Estou aqui porque fui chamado. Você acha que você veio aqui hoje de manhã por alguma razão, assim, alguém me convidou, alguém insistiu comigo, alguém me fez até uma chantagem, alguém... Não foi. Você veio aqui porque houve um chamado, reconhecido até então ou não, houve um chamado na sua vida, e esse chamado é de Jesus. Qual a outra característica? Verso 1 ainda, do capítulo 10 de Mateus. Vimos o chamado e o versículo prossegue. Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, autoridade recebida é a segunda característica ou credencial, como você queira. A primeira delas é o chamado, a segunda é a autoridade. Esses a quem Jesus destacou dentre os seus discípulos para enviá-los como apóstolos, a esses Jesus deu autoridade. Autoridade sobre quê? Sobre todas as coisas que ele já tinha exercido autoridade antes, diante dos olhos dos discípulos.
Se você lembrar da nossa leitura desta semana, no Evangelho de Mateus, você viu, nós vimos há 2 semanas atrás, conclusão do Sermão do Monte. Jesus desceu do monte, depois de ensinar, ele passou a agir, a praticar, expulsou demônios, acalmou as ondas do mar, curou cegos, curou leprosos, ressuscitou a filha de Jairo. Jesus fez tudo isso que ele mandou e deu autoridade para os discípulos, para os apóstolos agora fazerem. Por que Jesus deu autoridade? Porque ele tem autoridade, porque ele é autoridade. Jesus chama porque ele é o mestre, então ele chama os discípulos. Gostaria que você se lembrasse dessa primeira credencial, o chamado. E Jesus dá autoridade. Ele não deixa ao léu os seus discípulos. Tem gente que tem medo. O que vai ser de mim agora? Eu vou fazer o quê? Tá, eu digo sim para Jesus, vou fazer o quê? Não se importe que ele já deu o programa todo aqui e deu tudo o que precisamos para desenvolver esse programa. Nós não temos que ter ideias próprias, estratégias, maneiras, vamos inventar aqui um plano de ação. O plano de ação já está feito pelo Senhor, já está dado. Tem muitos irmãos que ficam aí patinando, graças a Deus não entre nós, né? Mas eu estou me referindo a muitos grupos. Quantos grupos ficam aí inventando coisas? Agora é assim, para atrair as pessoas, para segurar as pessoas, vamos fazer isso. Isso tudo é coisa humana, é coisa da cabeça das pessoas. Por isso que no fim eles não permanecem, porque essas coisas esvaziam-se com o passar do tempo. Pode parecer muito agradável no começo, depois perde o brilho e a pessoa se frustra. Mas há algo que não frustra ninguém: o programa de Jesus, o programa daquele que faz o chamado, daquele que dá autoridade, não frustra ninguém, não perde o brilho, não desaparece, pelo contrário, enobrece o discípulo, pelo contrário, satisfaz o discípulo, porque ele recebe autoridade para fazer aquilo que o seu mestre fez. Então, toda a autoridade foi dada a ele. Ele disse em Mateus 28, 18 a 20, ele se aproximou. Que coisa linda, Jesus se aproxima. Jesus não está distante, ele se aproxima. Ele se aproximou e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, por causa disso, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E ele dá uma garantia preciosa: eis que estou convosco. Ele não se ausentou, ele não nos abandonou. Há uma força maligna, um inimigo cruel, mentiroso, que quer buzinar na sua cabeça todo dia que você está sozinho. É mentira. Tudo que vem do inimigo é mentira, ele é o pai da mentira. A verdade é que Jesus não abandonou os seus enviados, nunca, e não abandonará jamais. Jamais. Há uma das muitas promessas que o Senhor tem me dado, às quais eu tenho me apegado e jamais vou deixar que elas se escapem do meu coração. Uma delas é, numa madrugada fria, uma madrugada de medo, porque havia uma vida na nossa família que estava à beira da morte, aqui nesta casa, ao lado. E o diabo então sussurrou no meu ouvido: agora vocês estão sozinhos.
Eu senti um arrepio no meu corpo. Mas na mesma hora, o Espírito Santo se aproximou e disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E o meu coração naquela hora se aqueceu. E a pessoa que estava à beira da morte está aqui hoje. Ele não abandonou. E Ele não abandonará. Ele chamou. Ele deu autoridade. Ele está conosco. Agora vamos para o terceira credencial aqui. Ou não é bem uma credencial, mas é o perfil dos enviados. Então, em primeiro lugar, nós vimos o chamado. Jesus chamou. Em segundo lugar, Jesus deu autoridade. Quem eram esses homens? O perfil deles. Vamos ali no verso 2 até o 4. Vamos ler novamente? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Como eram esses homens? Umas belezinhas, né? Uns homens assim, porque dentre os discípulos eles foram destacados. Lembra a narrativa de Lucas? Então deviam ser homens de um caráter extraordinário. O Sidney já deu uma risadinha assim, porque ele sabe, né? Vamos ver aqui essa lista. Simão Pedro. Quem era Simão, que recebeu esse nome de Jesus? Pedro, Kefa, em hebraico, Pedro, pedra. Ele era verdadeiramente uma pedreira dura de engolir, impulsivo, falava antes de pensar. Sabe aquela pessoa? Por que eu falei isso? Já falei. Ele falava por ele, falava pelos outros, sem ter sido autorizado a falar pelos outros. Ele falava. Há episódios em que Deus fala assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Fica quietinho, Pedro. Pedro, a alma na boca, né? O coração na boca, falante, impulsivo, falava coisa boa, coisa certa, falava cada barbaridade, né? Tiago e João, 2 irmãos, aqueles que estavam lá com o pai pescando, consertando as redes. Quem eram estes? Sabe aquelas? Jesus deu a eles o codinome de filhos do trovão. Por quê? Pavio curto. Sabe aquela pessoa que não tem paciência quando explode? Lembra de um episódio lá em Lucas? Jesus chegou numa aldeia de samaritanos e os samaritanos não receberam Jesus. Os 2 se aproximaram. Quer que a gente faça descer fogo no céu? Queime toda essa gente? Jesus falou: não, eu não vim destruir os homens, eu vim salvar. Não vou usar estratégias humanas. Não dê ideias para Jesus. Faz assim, Senhor, faz assim. Não dê ideias, Ele tem todas as ideias. A nós cabe obedecer. Ele chama, Ele autoriza. Nós obedecemos. Esse é o enviado, esse é o apóstolo. Haveria Jesus de fazer um trabalho tremendo na vida de Tiago e João. Olha João, o João que escreve o Evangelho, o João que escreve aquelas cartas, o João que escreve o Apocalipse, que é o mesmo. Olha a doçura de homem, não houve um trabalhar do Espírito Santo ali. Antes ele era filho do trovão, explosivo. Quem era Tomé?
incrédulo. Tomé foi aquele que disse assim: se eu não vir os sinais nas mãos, nos pés, eu não acredito que ele ressuscitou. Pode todos vocês estarem falando que viram, eu não vi, não acredito. Sabe aquele que só acredita vendo? Era Tomé, e estava aqui na lista. Quem era Filipe? Se você olhar lá em João, a multiplicação dos pães ali, você vai ver Filipe dialogando com Jesus. Lento, sabe aquele devagar, quase parando no seu raciocínio, lógico, a lógica humana. Senhor, essa quantidade de gente aqui, 200 denários, olha, para alimentar, e olhe lá. Né? Não podemos fazer isso não, porque baseado nos seus recursos. O Kiko pregou uma mensagem uma vez que nunca eu esqueci: fazer a obra de Deus da maneira de Deus. Os recursos são de Deus. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da seara, a responsabilidade é dele. Ai de nós, se fôssemos nós os responsáveis. Quem era Mateus? Coletor de impostos, pró-Roma, né? Se ele tivesse um crachá, aquele crachá seria com o distintivo lá do Império Romano. Ele era um coletor de impostos, ele trabalhava para o inimigo. E todos os coletores, ou a grande maioria deles, todos os coletores de impostos eram desonestos, ficavam ricos à custa do seu próprio povo. Olha o Zaqueu, cobrava a mais. Não sabemos se Mateus era um desses, mas ele era tido como publicano e pecador, porque publicano era o coletor de impostos, ele era isso, então ele era um pecador, trabalhava pró-Roma. E tinha um anti-Roma também aqui nessa lista, Simão, o Zelote. Zelotes eram um grupo organizado contra Roma. Vamos combater esse inimigo atroz que veio nos subjugar aqui, tirar a nossa soberania e nos explorar. Então tinha um pró-Roma, um anti-Roma, já imaginou os dois juntos? Ali, na lista dos destacados dentre os discípulos para serem apóstolos. E tinha um Judas, aliás eram dois Judas, né? Porque o Tadeu, um outro nome do Tadeu é Judas também. Judas, sempre os evangelhos falam, não o Iscariotes, porque tinha o Judas Iscariotes e o Judas que não era Iscariotes, né? Então esse Judas Iscariotes tinha um desses. Esse, né? Como é que esse homem era? Esse homem era falso. Por que nós sabemos? Porque lá em João, quando Maria veio ungir os pés de Jesus com um perfume de alto valor, o Judas fala assim: que desperdício, que coisa mais errada, esse perfume poderia ser vendido e ser dado aos pobres. Quem ouvisse isso, que coisa, né? Ele se preocupa com as pessoas pobres. Mas não era isso. O texto mesmo diz assim: mas ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. Diz lá no texto de João. Então Judas era ladrão e ele era o tesoureiro, ele que ficava com a bolsa, com os recursos para comprar do grupo de Jesus, né? O grupo dos 12 ali, ele que ficava com a bolsa. Pensa, Jesus permitiu que Judas Iscariotes ficasse com a bolsa do dinheiro, Jesus sabendo que ele ia lançar a mão daquele dinheiro. E tanto era ganancioso que ele traiu Jesus, vendendo por aquelas moedas de prata. E ele estava ali.
Há um chamado sublime, glorioso, vem do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Há uma autoridade concedida pelo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus Cristo. E há um grupo com esse perfil chamado. Há alguma coisa errada aqui? Não, porque nós que estamos aqui somos iguais a essa lista. Ou numa, ou noutra coisa, ou noutra coisa, ou noutra, nós somos iguais. Essa lista. E, no entanto, Ele nos chamou. E eu quero falar com você, resumindo e finalizando a nossa meditação, sobre esse chamado. Esse chamado, meu querido, em primeiro lugar, é soberano. Por que Jesus chamou Judas? Onde ele estava com a cabeça de chamar um que ia traí-lo, que ia roubá-lo? Onde ele estava com a cabeça de chamar um que não ia acreditar que ele ressuscitou? Precisou ver, toca aqui na minha ferida, Tomé. Onde ele estava com a cabeça de chamar aquele partidário de Roma, com um passado todo, de coletor de impostos, e um que queria combater Roma a toda força? Será que não iria haver tensões ali no grupo? Onde ele estava com a cabeça quando ele chamou a mim e a você? A Bíblia diz que ele chama as coisas loucas deste mundo. Nós somos estes, nós somos iguais, mas o chamado é soberano. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para um versículo bíblico que eu quero ler aqui, em Romanos capítulo 9, versículo 16, diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus usou da misericórdia dele para comigo, para com você, e chamou a gente. Como eu disse no início, há um chamado que aquela moça cuja vida eu escrevi aqui brevemente, disse: eu ouvi uma ordem e obedeci. O chamado é irresistível, ele é soberano, ele vem de Deus, não depende de você, não depende de mim. Eu quero ser chamado, me chama, Senhor. Não, ele já está chamando. Ele já está chamando. Esse chamado é para todos. Todos. Como eu disse, se você poderia dizer assim: eu nunca recebi um chamado. Até hoje, 18 de fevereiro de 2024, hoje você está ouvindo e Jesus está chamando. Ele disse assim um dia, nós escrevemos esse versículo na placa na entrada da chácara: vinde a mim todos. Todos. O que é todos? Todo mundo. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí o texto vai. Há um chamado, um trecho na palavra que diz assim: Jesus, olhando para a multidão, disse a todos: se alguém quer vir após mim. É maravilhoso você pensar nisso, porque ele diz para todos e concede a liberdade para você receber ou não, mas ele está chamando. Você não pode dizer para ele assim: Senhor, o Senhor nunca me chamou, eu fiquei aqui, todo mundo foi escolhido, eu não sirvo para nada, nunca fui chamado. Não, você não pode dizer isso, porque Jesus disse a todos e deu a liberdade para você tomar a sua
posição. Se alguém quer vir após mim, mas a palavra é para todos, indiscriminadamente. O chamado de Deus, além de soberano, é também irrevogável. Olhe Romanos 11, versículo 29. Coisa tremenda esta palavra aqui. Porque os dons e a vocação de Deus, vocação é chamado, é a mesma coisa que chamado. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que é irrevogável? É que não se revoga, não cancela. Deus não cancelou o chamado que Ele fez na sua vida, não cancelou. Ele está válido, em vigor no coração de Deus. É irrevogável, está escrito aqui. Deus chama e chama mesmo. Ele não chama para um teste, 3 meses de teste, eu vou ver como é que você vai se comportar e render aqui, na empresa. Não, Ele chama e é em caráter irrevogável, Ele não cancela, Ele não anula o chamado. O chamado que Ele está dando a você nesta manhã está válido por Ele, está válido e continuará em vigor, nunca foi cancelado. E mais uma característica desse chamado, meus amados, está em 2 textos ou muito mais na palavra, mas olha o que diz em Hebreus, capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 7, ouça com atenção este texto maravilhoso, 4, 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, quando? Hoje. Se ouvirdes, você está ouvindo. Não endureça o seu coração, não adie, não protele, não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para quando você fizer não sei quantos anos, não deixe para depois. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E se você quiser ouvir mais uma palavra sobre esse caráter de urgência, escute o que Paulo disse aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, porque ele diz, eu te ouvi, não diga que Deus não te ouviu não, porque Deus está ouvindo, Deus ouve você, Deus vê suas lágrimas, Deus é um Deus presente, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A hora é agora, o tempo é hoje, o chamado está sendo feito, Ele é soberano, Ele é irrevogável, Ele é urgente, Ele é para você, Ele é para todos. Deus não cancelou nada, tudo está em pé. Aí você pode dizer assim, mas eu tenho sentido tanta aridez, um deserto na minha vida. Hoje, agora, Ele quer renovar a sua vida. Ele quer renovar a alegria do chamado. Mas a coisa mais digna depois da salvação, que tudo de graça recebi do Senhor, a coisa mais digna em toda a minha vida é ter sido chamada pelo Senhor. Não trocaria isso por nada, absolutamente nada, porque ser chamado pelo Senhor é a maior glória que um ser humano possa receber. E esse chamado é para você. Aí você pensa assim, mas eu vou virar missionário, então eu vou ter que largar tudo e vou para um campo missionário? Não deixe o diabo trazer essas coisas na sua cabeça.
Simplesmente diga: sim, Senhor, eu recebo o teu chamado. O que Ele vai, como Ele vai usar a sua vida, no seu lar, na educação dos seus filhos, na criação dos seus filhos, no trabalho que Ele der para você fazer, Ele vai usar você. É isso que Ele quer, usar você. E se um dia nós estamos todos aqui como se fosse uma fábrica do Senhor, uma grande fábrica, cada um na sua função, nesta grande fábrica do Senhor, todos nós discípulos, se Ele quiser, dentre os discípulos, pegar um, dois, aquele outro, der uma missão específica, Ele vai dar. E eu digo que a maior alegria da sua vida é estar dentro dessa missão do Senhor. Já é a grande alegria você estar nessa grande fábrica do Senhor, aonde não falta trabalho, aonde não faltam recursos. O Senhor nos prova muitas vezes em situações de necessidades, mas Ele nunca deixará o seu filho passar necessidade, nunca. Ele suprirá em glória, em glória. O nosso Deus é maior, Ele dobra, Ele surpreende. Ana pediu um filho a Deus, recebeu 6. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é maravilhoso, Deus é soberano, o Senhor chama, o Senhor dá autoridade, o Senhor qualifica. Aqueles homens não tinham qualificação em neles mesmos. Quem deu foi Deus. Você olha Pedro transformado, olha esses homens depois do Espírito Santo tê-los batizado. Olha esses homens maravilhosos, transformados. Então Ele chama, Ele dá autoridade, Ele nos qualifica. Ninguém que atende ao chamado do Senhor permanece desqualificado, não, desacertado, não tem o que fazer. Deixe o Senhor trabalhar, aceite o chamado do Senhor. Quero convidar você a orarmos nesse momento um pouquinho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus aqueça o seu coração com a certeza de que o chamado é para você. Amém.